Salve geral, firmeza, como é que vocês estão? Estão se cuidando nesse momento de pandemia? Estamos aí, né? Um ano já de pandemia, deve estar osso, todo mundo querendo fazer alguma atividade, fazer alguma coisa, mas a gente tem que se cuidar. A vacina chegou, mas a gente ainda precisa tomar a vacina, né? Então que chegue logo a vacina para todo mundo. Eu sou o Binho Yoko e a gente vai fazer a aula de cultura hip hop, rap e beat, beleza? Ritmo e poesia. E hoje a gente vai começar falando da cultura hip hop. Por que cultura? Por que cultura hip hop? E por que a gente fala cultura em vez de falar a dança hip hop, a música hip hop? Então a gente vai entender um pouquinho disso aí hoje, por que a gente fala cultura hip hop, beleza? Antes de começar, vocês sabem, antes de começar a falar da cultura hip hop, vocês já imaginaram de onde veio, por que surgiu, como que surgiu, qual que é o lugar? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Aí a gente vai começar falando do bairro Bronx. Já ouviram falar do Bronx? Bronx. Tá aí, né? Lá, ó, já ouviram falar? Eu acho que vocês já ouviram falar de um bairro que tem do lado e que quase todo mundo conhece, que é o Brooklyn. Certo? Por que todo mundo conhece o Brooklyn? Eu acho que todo mundo já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? Então, o Chris morava no Brooklyn, que é um bairro vizinho do Bronx. Qual que é a semelhança entre esses bairros? É porque esses bairros, eles são um bairro da comunidade negra nos Estados Unidos. O que acontecia nos Estados Unidos antes? Os bairros dos Estados Unidos é um país muito racista, assim como o Brasil também é, mas lá eles tiveram um processo de segregação racial. Então você tinha bairro que só os negros moravam, só os latinos, as pessoas do exterior que viessem moravam nesses bairros. Então o bairro da comunidade negra, os bairros na cidade de Nova York, para a comunidade negra, era o bairro do Queens, Harlem, Brooklyn e o Bronx. São bairros desses. E aí quando a gente fala da comunidade negra, galera, a gente não tá falando só de quem é pretinho igual eu assim não, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que não tenha uma descendência europeia, eles são considerados negros ou latinos. Então a galera, às vezes você chega aqui no Brasil, você tá passando e a galera tá achando que você é mais... aqui você é considerado um pouco mais branco, lá nos Estados Unidos não, porque você tem uma descendência de pessoas negras na sua família, então você é considerado negro. Então, boa parte das pessoas que foram para os Estados Unidos e moram nesses bairros, assim como o Bronx, eles foram por serem considerados negros e ter essa questão da segregação racial. E aí o que acontecia? O Bronx, Brooklyn, Harlem, o Queens, eles tinham essa comunidade negra e latina morando nesse processo e são considerados bairros favela. Igual aqui no Brasil a gente tem favela, Rocinha, Morro do Alemão, Vila Selic, Serra, Marimbondo, são favelas, né? A diferença deles lá é que era isso, eram bairros assim, né? Lá eles não falam bairros, eles falam distrito. A diferença é que sempre quando você escutar falando dos Estados Unidos distrito de tal lugar, é a mesma coisa pra gente aqui de bairro. Então era esse o rolê do Bronx, essas comunidades moravam lá. E aí o que acontece nas favelas do mundo, nos guetos do mundo, né? É uma falta de direitos sociais que estão lá nesses processos. Então você tem o quê? Os lugares tinham pouco acesso à mobilidade urbana, ônibus, metrô, esses rolês, pouco acesso à educação,
saúde, por exemplo, educação. Se vocês assistirem Todo Mundo Odeia o Chris, vocês lembram que o Chris tinha que pegar um busão e viajar quase 2 horas para conseguir chegar na escola para poder estudar? Era tipo isso, né? Então eram esses bairros que pegavam lá e que ficavam lá, nesses bairros. Aí não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, não tem área de lazer correta. O que acontece com esses lugares? O que as juventudes fazem nesses lugares, né? É atraída pela criminalidade, por vários processos. Então acontecia também com as juventudes lá do Bronx, nesse processo. Por falta desses auxílios, desses direitos básicos que toda pessoa tem, elas eram chamadas para a criminalidade, para o processo assim. E aí, galera, o que a gente tem que pensar? Além disso, existia uma lei na cidade de Nova York que falava que qualquer prédio que pegasse fogo, a prefeitura daria indenização para o dono do prédio. Bota fé? Então se pagava indenização para o dono do prédio se o prédio pegasse fogo. E o Bronx, ele é constituído por prédios. É tipo os prédios Minha Casa Minha Vida, daqui do Brasil. O Bronx é considerado por esse prédio lá, a galera mora nesses tipos de prédio, assim. Então os prédios tipo Minha Casa Minha Vida, lá as favelas dele é tipo Minha Casa Minha Vida, é de prédinho, tá ligado? E aí o que ficava lá? Esses prédios, o que os donos faziam? Os donos pagavam para pessoas irem para esses prédios, botar fogo nesses prédios, ter incêndio, para receber o seguro da prefeitura. Aí você já imaginou, velho? Você tá lá na sua casa, morando no prédio, pela ordem, de repente tinha um sinal de incêndio, o bagulho tava pegando fogo. Era isso que acontecia constantemente dentro do Bronx. E aí só pra vocês terem ideia como é que o bagulho era muito doido e literalmente pegava fogo. Eram cerca de 50 incêndios por dia no Bronx, de prédio pegando fogo. Então foi um lugar também que foi ficando destruído, em ruínas por causa desse processo também. Então já não tem saúde, não tem educação, não tem transporte público, não tem área de esporte e lazer, e o bagulho ainda pegando fogo literalmente. Essas juventudes começaram a se perder, né? A criminalidade começa a chamar, e aí a gente vai pensando muito nisso, e aí nesse processo surge uma coisa que a gente começa a enxergar e a galera chama dos processos de gangues de Nova York. Já assistiu? Tem um filme que fala sobre isso, Gangues de Nova York, que é tipo retratando isso. O que era isso? Cada juventude de um território foi constituindo gangues. Então, dentro do Bronx, dentro de Nova York, tinha uma cultura de gangues muito forte. E só para você imaginar, eram cerca de 500 gangues dentro de um bairro, dentro de um processo, dentro desse bairro do Bronx, né? E aí, galera, imagina assim, ó. É isso, né? Um monte de prédio aqui. Isso aqui não é a janela não, isso é tipo a gente olhando do alto ao teto dos prédios, beleza? Aí você tem essa rua aqui, essa rua aqui, essa rua aqui, aqui e aí sequencial, né? Imagina que essa parte da rua era de uma gangue, essa parte da rua de outra gangue, essa daqui de outra gangue, essa parte de outra gangue, daqui e assim por diante, né? Você vai fazendo. Então as gangues mandavam nesses territórios das suas ruas, dos seus territórios. E não era um rolê assim de gangue, tal, pela ordem, não. Era um rolê que tinha um ditado no Bronx, na década de 70, que falava: ou você entra para uma gangue para sobreviver, ou você morre por não participar de nenhuma gangue, certo? Por que isso acontecia, geral? Porque, vamos supor, já não tinha quase nada, mas se tinha uma vendinha nessa rua, aqui e aqui, vamos supor que era uma vendinha. Você que mora aqui, você tinha que sair daqui, atravessar e vir até esse rolê. Você era parte dessa gangue aqui,
Só que você não podia atravessar para o território de outra gangue, porque dava treta, né? Você não vai atravessar para a área de facção de outros rolês, que é assim que a gente distingue aqui no Brasil, né? Tem as facções, tem os rolês, então cada um tinha o seu território. Então, certas coisas ficavam no território de outras gangues. Para você invadir aquilo ali, era tipo isso mesmo, você estava invadindo o espaço de outra gangue, a galera se vestia com umas jaquetas, tinha as logos das gangues, esse processo. Então, para você chegar a qualquer acesso a qualquer outro lugar, você tinha que brigar muito, era muita treta. Então as gangues andavam com corrente, soco inglês, armas, faca, canivete, facão, taco de beisebol, esse rolê. Só para vocês terem uma ideia do que é gangue, como é que eram as brigas de gangues. Algumas gangues, para você entrar, você passava pelo corredor polonês. Eles chamavam de corredor polonês. Corredor polonês para nós aqui a gente chama de corredor da morte, né? Que é aquele que a galera faz uma fila assim, e aí manda você passar lá dentro, você vai tomando lenhada até se atravessar o corredor todo, né? Isso é o corredor polonês, certo? E aí você tinha que atravessar apanhando de todo mundo, mas não era tapinha, soquinho não. A galera tava com taco de beisebol, com corrente, você passava por todos os integrantes da gangue, tomando lenhada, para poder participar dessa gangue. Isso era uma prova para saber se você conseguiria, quando encontrasse com outra gangue, se você conseguiria brigar de verdade sem atrapalhar a gangue nessa briga. Imagina que esse corredor polonês, cada gangue tinha em média aí de umas 100 pessoas, 120, 200 pessoas, vai depender da gangue, 500 pessoas. Era tipo esse rolê, galera. Então era cabuloso, né? Pra você entrar com uma gangue. Outras gangues, você tinha que brigar mano a mano com outra pessoa para saber. Eles pegavam o melhor lutador daquela gangue, você tinha que brigar com ela para entrar nela. Treta isso aí, né não? Cabuloso. Agora tem uma gangue, se eu não me engano, ela chamava Black School. A Black School pra mim era a gangue mais louca no conceito de você entrar pra essa gangue. O que eles faziam com você? Eles, na hora que você falasse que queria entrar pra Black School, eles te davam um revólver 38, pegavam a bala, colocavam no tambor, giravam o tambor e você tinha que atirar. Roleta russa, tá ligado? E aí se você não morresse, era que você tinha o direito de entrar pra gangue. Se você morresse ali, é que você não tinha direito. Treta isso aí, né? Então era assim que era conceituada, era guerra de gangue o tempo todo da galera, essa galera brigando muito entre si, né, as juventudes em conflito entre elas. Mas existiam, nem todas as gangues eram assim, galera. Tinha algumas gangues que elas tinham outras perspectivas, né? E aí a gente pode pensar na maior gangue de Nova York na época, que era a Ghetto Brothers. O que acontece com a Ghetto Brothers? A maior gangue do Bronx. Ela tinha cerca de 5.000 integrantes espalhados pelos Estados Unidos. Só dentro do Bronx eram cerca de 2.000 pessoas na gangue. E eles não tinham esse conceito de guerra não, eles tinham um processo muito mais de discussão social entre as gangues, entre a comunidade, buscando fortalecer, do que brigar entre as gangues, ter esse processo de território. Eles trabalhavam muito mais com questão social, de poder apoiar aquele território da gangue ali, do que ficar brigando entre si. Tanto é que todas as gangues, eles tinham um conselheiro, o presidente, aí você tinha um conselheiro de guerra e um gestar. Imagina que isso aqui é um map, eu errei escrito aqui, cabuloso, né? Professor errando, hein? Então tinha um presidente, tinha um conselheiro de guerra e um gestar. Qual que era a diferença? O presidente é essa pessoa que comandava a gangue toda, comandava todos os integrantes da gangue,
falava para ele. O conselheiro de guerra era esse que pensava, era o cara que sabia lutar, sabia brigar, e ele treinava os outros integrantes da gangue para se preparar para a guerra com as outras gangues. E o Gestapo, dentro dessa gangue, ele era tipo um cara da ética, tá ligado? Um cara da lei. Era disciplina do rolê, certo? Bota fé. Então, o que é isso também, né? Era qualquer coisa pra gangue, você podia fazer qualquer coisa. Você tinha uma disciplina, você tinha a lei das ruas, das gangues, desse processo. Você sabe como é que é, vocês entendem isso. A gente sabe o que pode fazer, o que não pode. Você sabe quando você chega na quebrada, não vou chegar alombrando o bagulho, né? Você tá em outra quebrada. Nem na sua quebrada você faz isso, porque vai dar ruim, tá ligado? Então isso era o processo de disciplina da rua, galera. E aí você tinha esse Gestapo dentro da gangue, que era se o cara de uma gangue vacilava, o Gestapo dessa gangue pegava ele e ficava com ele uns dias dando a disciplina pra ele, tá ligado? Pra ele não vacilar mais na rua. Então era tipo isso, você tinha esse Gestapo. Por que Gestapo? Na Segunda Guerra Mundial, galera, lá dos nazistas, da Alemanha, esse processo, uma das forças policiais da Alemanha chamava Gestapo, que era justamente esse processo de disciplina, de treinamento. Então a galera tinha isso, eles pegaram e adotaram esse nome, Gestapo, que já é muito cabuloso, certo? E aí o que acontece? Dentro da Ghetto Brothers, você não tinha um conselheiro de guerra, você tinha um embaixador da paz, porque eles não tinham essa perspectiva de briga entre uma gangue e outra, entre esse rolê e outro. A ideia deles era o bem da comunidade, viver todo mundo pela ordem, e em vez de ter um conselheiro de guerra, eles tinham um pacificador do rolê. E aí o presidente da Ghetto Brothers era o Yellow Band. Esse conselheiro da paz era o Black Band. E o Gestapo, o disciplina do rolê, era o Karate Kid. E aí por que eu estou falando isso para vocês? Por que o presidente chamava Yellow Band? O nome dele era Benjamin, e aí o apelido Band, certo? E por que ele era Yellow? Porque ele era porto-riquenho. Então ele era um negro de pele clara. E aí a galera falava que era uma pele amarela. Aí Yellow, de inglês, Yellow Band, o band amarelo, que era da pele amarelada, mais clara, o pardo, né? Chama pardo, a galera costuma falar que é pardo, mas não é pardo. É preto de pele clara. Certo? O Black Band era isso, era um cara negro do rolê. Ele foi ajudado pelo Karate Charlie e pelo Yellow Band, porque ele era usuário de droga, de heroína na época. E aí quando a Ghetto Brothers assumiu o território, eles ajudaram a galera a sair das drogas, trouxeram outras perspectivas. Então ele era o mesmo usuário de drogas que ficou no rolê, e aí ele entendeu tanto o rolê, ele gostou tanto do rolê da Ghetto Brothers, que ele entrou para a Ghetto Brothers quando ele foi ajudado. E aí ele era esse cara que conseguia trocar ideia com todo mundo, e todo mundo gostava dele. O Black Band era assim, certo? Todo mundo gostava de trocar ideia, então ele foi considerado o pacificador do rolê, o conselheiro de paz, né? O mediador do rolê. Era tipo, você já assistiu Cidade de Deus? Aí você tinha tipo o Zé Pequeno, né? O Dadinho, que era mó nervoso. Aí você tinha o Bené, que era pela ordem, que todo mundo gostava do Bené. O Black Band era o Bené da Ghetto Brothers, todo mundo gostava do Black Band, certo? E o Karate Charlie era o Gestapo. Por que Karate Charlie? Porque o Karate Charlie sabia lutar Kung Fu, nem era Karate, a galera falava Karate, mas ele sabia lutar Kung Fu. E aí ele ensinava a galera a lutar, então era aquele rolê lá do conselheiro de guerra que eu falei com vocês. O Karate Charlie, toda a gangue tinha um Karate não sei o que lá, tá ligado? Um Kung Fu era alguma coisa de luta, assim,
desse processo, porque na época também, década de 70 ali, 1970, os filmes do Bruce Lee pegavam, todo mundo assistia filme do Bruce Lee pra caralho, vai nesse rolê, era muito doido o bagulho. Então todo mundo sabia uns golpes de Kung Fu, essas paradas assim, pra isso. E aí o que acontece? Um dia, o Black Band foi mandado pelo Yellow Band, pelo Karate Charm, para tentar parar uma briga de gangues que ia acontecer dentro do Bronx entre 3 outras gangues. E aí eles marcaram um lugar para acontecer essa briga. Mandaram o Black Band para lá, certo, galera? Para tentar pacificar, acabar com aquela guerra, né, velho? Tipo, galera brigando entre si, às vezes por muita pouca coisa, ou por nada, simplesmente pelo ato de brigar e de violência, esse processo. E aí o Black Band vai pra lá. Só que quando ele chega lá, e ele tenta conversar com a galera, um integrante da Black Stage mata o Black Band. E aí você já imaginou a treta? Aí mata o Black Band. Nós deu um tempinho ali para dar nota, vocês viram, né? O Black Band é morto nesse lugar. E aí, galera, dá uma treta, porque assim que eles matam, era tipo isso, né, mano? Os caras mataram o Bené do Bronx. Já ficou todo mundo doido, todas as outras gangues, e a Little Brothers era a maior gangue que tinha em Nova York na época. Eu vou falar Nova York, mas algumas pessoas consideram que era a maior gangue dos Estados Unidos naquela época. Certo? E aí, o que acontece? O Karate Charlie e o Yellow Band convocam todos os integrantes dos Estados Unidos para ir para o Bronx por causa da morte do Black Band. E aí, tem até jornal, entrevista sobre isso, né? A galera começa a ir e a galera começa a se reunir de frente o prédio onde morava o Black Band, que está morando a mãe dele. E aí o Yellow Band e o Karate Charlie ficam lá, galera, conversando com ela. O Karate Charlie, nessa época, ele ficou muito nervoso esse processo e ele prometeu que eles iam acabar com todas as gangues de Nova York naquela época, do Bronx, por causa da morte do Black Band. Eles iam assassinar todas as outras gangues. Foi muita treta, assim, foi dias cabulosos, isso aí era no jornal, a galera esperando um banho de sangue. E aí, quando conseguiram reunir os 5.000 integrantes da Ghetto Brothers dentro do Bronx, nesse dia, aí foi todos os jornais para a porta da mãe do Black Band, do prédio onde ela morava, e tá lá o Karate Charlie falando que ia se vingar, que ia fazer isso, que aquilo. Aí você vê, olha só, né, mano? Mais pra frente a gente vai escutar de outra mulher, mas olha como é que as mulheres são importantes na história do hip hop e de todos os processos que a gente pode viver. Se você olhar, as mulheres são fodas e constroem isso. A mãe do Black Band vira e fala pro Karate Charlie e fala assim: então, meu filho ontem acabou de morrer procurando paz. Aí você tá falando que você vai arrumar uma guerra agora para honrar o nome do meu filho? Você tá errado nesse rolê, não tá não? Meu filho morreu querendo paz, você buscando esse processo de guerra? Isso não vai dar certo. E aí tem um documentário que chama Hubble Kings. Esse documentário fala das gangues de Nova York, tem no YouTube, dá pra vocês procurar lá assistir também. É da hora pra vocês verem isso. E o Karate Charlie nesse rolê, nesse documentário, ele fala muito desse dia do Black Band, ele fala muito desse processo, ele fala que na hora que a mãe do Black Band falou isso com ele,
ele desatou a chorar, e aí passou quase que 2, 3 horas chorando, e aí que ele foi entender. E aí na hora que ele conseguiu parar de chorar, foi que ele pegou e desceu do predinho, virou pra galera e falou assim: nossa, velho, olha que treta que é essa, né? Eu ia arrumar guerra no processo, ainda bem que ela abriu meu olho. Ele declara para os jornais e para as outras gangues que, em vez de ter uma guerra dentro do Bronx, ele vai convocar uma reunião com todas as gangues de Nova York e propor um tratado de paz, certo? Esse tratado de paz, essa reunião aconteceu em 1971 no Bronx, e teve todas as gangues do Bronx, quase todas as gangues do Bronx. Não posso generalizar também, falar com todo mundo, porque teve gente que não aceitou o rolê, mas teve gente que colou, quase todas as gangues colaram, e aí se formou um tratado de paz, e a partir desse tratado de paz começou a rolar festas entre as gangues, sabe? Então aquela tensão que tinha, que eu estava falando com vocês atravessar de um rolê para o outro, isso começou a diminuir, porque quase todas as gangues assinavam o tratado de paz. Então as gangues faziam festas, eles chamavam lá de block parties, festas de quarteirão, festas de rua. E aí começaram a fazer as festas e as outras gangues começaram a circular e cada uma colar na festa de outra gangue, assim. E isso abriu o processo para a cultura hip hop, galera. Mas é bom a gente entender isso aí, para a gente entender como é que nasce. Foi nessa concentração, nesse território de guerra, de violência, de muita treta, de incêndio, de processos, que nasceu a cultura. Esse é o ambiente que as juventudes viviam naquela época e que constituiu a cultura hip hop, beleza? Então a gente aprendeu o território, o Bronx, falou um pouquinho das gangues, falamos do Black Band, do Karate Charlie e do Yellow Band, entendemos por que é Yellow, por que é Black, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar agora como que nasceu a cultura hip hop, certo, juventude? É nóis!